Bom, gente, sem mais delongas, né? Vamos começar porque a gente tem bastante assunto, ó. Tem uma folha, duas folhas, três. A gente tem muita coisa para conversar hoje e ainda que eu sequei bastante o assunto, dependendo de como for aqui o resultado da nossa conversa, talvez a gente faça uma live 2 pra gente continuar falando sobre. Oi, Raquel, você chegou, meu amor? Tá? Então vamos lá, ó. O tema da nossa live é Gawase, né? Vou falar igual, não consigo fazer a voz igual, mas igual o cara do Globo Repórter. Gawase, quem são, da onde vão, onde vivem, como vivem. Então vamos falar do tema Gawase, que é um tema que eu estudo, que eu pesquiso a beça, ainda tenho muito que pesquisar, mas é um estilo pelo qual eu me apaixonei e pelo qual eu milito para estar propagando, né? E graças aos céus aí, eu conseguindo alguns parceiros para me ajudarem a propagar esse estilo. Então, eu separei com muito carinho aqui um pouquinho do assunto para vocês, tá? Se vocês tiverem algumas dúvidas, podem ir mandando, podem ir interagindo. Se eu não conseguir responder agora, a gente pode fazer um próximo vídeo, uma próxima live, a gente pode estar marcando, pode estar respondendo, porque é um assunto que rende muito, né? Gawase é um estilo, um tema ainda muito desconhecido aqui no nosso país, né? Um estilo muito esquecido. As minhas alunas até brincam, me chamam de Habiba da favela. Daqui a pouco vocês vão entender por quê. Bom, gente, seguinte, a dança do ventre que nós conhecemos, às vezes eu vou olhando um pouquinho para baixo aqui, por conta das anotações que eu fiz para poder passar tudo da melhor forma para vocês, para eu não esquecer nada. Eu fiz um roteirinho aqui, tá? Então, seguinte, a dança do ventre que nós conhecemos hoje, a que nós dançamos, é uma dança que ela foi sendo influenciada a partir da chegada dos ingleses e franceses no Egito, né? E naquela época existiam já duas classes de dançarinas, né? Que eram as Gawase e as Awalim, tá? Gawase e Awalim. E as mulheres egípcias, né? Elas tinham um padrão muito diferente do europeu, né? E aí eu também, Paula, é maravilhoso. E aí o que acontece? Quando os europeus chegaram lá no Egito e viram aquelas mulheres muito livres, né? Com uma vestimenta toda diferente do que eles estavam acostumados a ver na Europa. Porque imagina a Europa, naquela época, as mulheres europeias, com aqueles vestidos, né? Com aqueles aramados por baixo, e aquele monte de pano, né? E tudo mais, e toda aquela finesse, brinquinho, às vezes só um brinquinho, pouca maquiagem, poucos adereços, né? Era o padrão de beleza que eles estavam acostumados. E aí eles chegaram no Egito, ficaram malucos com aquelas mulheres todas cheias de adereços livres, né? Que trabalhavam na rua, que ganhavam a vida com aquilo. E foi uma loucura total, né? Quando eles encontraram as Gawases, né? Naquela época eram muitas as dançarinas de rua, né? Que as Gawases eram muito livres, elas ganhavam a vida com a dança. E aí, oi Tailá, tudo bem? E aí vamos fazer um comparativo aqui, porque o europeu, ele era acostumado com aquela coisa imponente, com aquela coisa elegante. E Gawase é uma coisa mais assim, uma coisa, digamos, mais de gueto, né? Diríamos aqui no Brasil. E aí eles chegaram, ficaram boquiabertos com aquela liberdade feminina, né? Naquela época e tudo mais. E aí, com a chegada do Napoleão, o Napoleão não foi somente ele e os soldados dele, né? Napoleão levou toda uma comitiva no navio. Oi, Laura, tudo bem, meu amor? Vem fazer dança! Com Napoleão foram pintores, foram soldados, é claro, médicos e tudo mais, né? E aí, com a chegada dos europeus no Egito, no Oriente, o que aconteceu? Depois de um tempo, eles retornaram para a Europa e retornaram com toda aquela paixão oriental, né? Com todo aquele frisson. Oi, Aninha, tudo bem?
E aí, daí que se originaram a época orientalista, que a galera usa muito a hashtag orientalismo, às vezes sem saber, né? Foi naquela época que começaram a surgir a época orientalista, que se dizia na Europa. Todas essas figuras que nós vemos hoje em dia, pinturas de bailarinas dançando, bailarinas gauazes dançando, ainda são muito difusas, né? Se a gente não procurar estudar, às vezes a pintura não é aquilo realmente que está sendo demonstrado, porque é uma visão europeia, né? É uma visão toda eurocêntrica sobre uma cultura. E aí o que acontece? Os artistas começaram a compor esses belos quadros que nós vimos hoje em dia, né? Que é a época orientalista. Mas era uma... Ô, Aninha, vamos marcar uma noite ao vivo, sim. Vamos dançar aí, meu amor. Vamos marcar uma reunião. E aí, voltando aqui, gente, volta tudo. E aí, o que acontece? Os artistas europeus começaram a retratar as bailarinas árabes que eles tinham visto naquela época lá, né? E aí, era uma visão eurocêntrica. A gente não consegue achar ainda artes, pinturas, né? Nós não temos acesso, eu ainda não tive o privilégio de ir pro... É isso aí mesmo, Paulo, orientalismo vagando na cultura alheia. Assina embaixo. E a gente não... Eu ainda não tive o prazer de ir pro Egito, mas eu gostaria muito de ver um egípcio nativo falando sobre as gauazes, né? Tudo que nós temos, o acesso que nós temos, a maioria das pinturas que nós temos é eurocêntrica, é uma visão eurocêntrica sobre a dança árabe daquela época. E aí surgiu a época orientalista, né? E aí todos estavam apaixonados e hoje temos essas pinturas, né? Que nós temos acessos. E aí eu vou falar aqui para vocês um pouquinho sobre essas duas classes artísticas que nós tínhamos na época, que eram as artistas da dança árabe na época, que eram as gawazi e as awalim. Ai, Aleu, que bicho é esse? Vamos falar sobre isso agora. Awalim, o singular da palavra awalim é almé, tá? Almé. A Awalim, digamos que ela era o high society na época, artístico, né? As Awalim, ela era poetisa, cantora e dançarina, e ela vivia dentro do harém, tá? Aliás, gente, abrindo aspas aqui pra vocês, harém não é essa coisa, essa ideia louca que a gente tem, que é um homem com um monte de bailarina rebolando em volta dele. Harém não é nada disso. Mas esse é um assunto para outra live, né? Para uma live 2 que nós podemos estar fazendo. Então, a Almé era isso. Ela não era pública, né? Enquanto a Gawazi era pública, a Almé, ela era o high society, né? Da dança, da classe artística daquela época. Nina, para! Gente, desculpa, minha cachorra tá mordendo meu pé. E Gawazi, o que é Gawazi? O plural de Gawazi é gazia, tá? O plural se escreve gazia. Não, o singular, desculpa, o singular se escreve gazia. E a Gawazi, ela trabalhava na rua. O palco da Gawazi era a rua, né? E assim, a Gawazi tinha muito mais retorno de público do que as Almé, digamos assim, né? Aí eu coloquei uma curiosidade aqui para nós. Acredita-se que muitas gawazes se passavam por Awalim para lucrar um pouco mais. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso lá na frente, tá? E aí a gente cai naquela velha pergunta, né? Qual a originalidade, qual a origem, da onde eram as gawazes? As gawazes, elas não eram árabes, né? Também não eram muçulmanas porque elas dançavam na rua, eram expostas e elas tinham certos costumes estranhos. Elas falavam um dialeto que era só delas, mas elas também não eram ciganas, né? Era um povo muito diferente do outro. Alguns autores defendem muito a ideia de que elas eram ciganas egípcias, né? As gawazes ritanas. Mas, historicamente, há quem discorda veementemente disso. E não tem nada afirmado, né? E
é complicado confirmar algo em relação à originalidade do povo Gauase, porque a história, ela não dá muito embasamento pra gente, né? A gente pode pesquisar. Eu estudo com a Carol Louro, atualmente ela é proprietária e professora da Escola Robsalam, e aí em São Paulo. E ela mesma fala que a história ela não é coerente com a originalidade dos Gauases. E então a gente não tem como ser muito coerente nessa linha com para dizer da onde que veio e tudo mais. Acredita-se que as Gauases eram um povo nômade, mas elas não eram ciganas, né? A gente só tem acesso às Gauases depois que o Ocidente entrou no Oriente, depois da chegada de Napoleão, né? E aí que a gente consegue achar alguma coisa sobre o povo Gauase. Então é meio difuso, assim. Eu espero que um dia algum árabe, possa dar uma luz para nossa vida falando sobre os Gauases, né? E aí, as Gauases também já sofreram bastante preconceito, né? Daqui a pouco vocês vão entender o porquê. E com o turismo de franceses e ingleses e todo esse frisson das dançarinas árabes, para eles, né? Era tudo muito novo. Sabe quem era o governante da época? Muita gente é fã dele, tem filmes sobre ele, que aliás é o Will Smith que interpreta ele. Eu sou muito fã do Will, acho ele sensacional. O governante da época era Muhammad Ali, né? Acho que todo mundo aqui já assistiu alguma coisa sobre Muhammad Ali. E aí ele decretou uma lei que proibia a dança no Cairo. Simplesmente proibia a dança no Cairo. E aí, o que aconteceu? Acabou com a vida das Gauases, né? E aí, mais precisamente, não se poderia dançar na rua. E esse era o meio de vida das Gauases. Você já me viu dançar Gauase um monte de vezes, Roberta? E aí, acabou a vida das Gauases. Não se podia mais dançar na rua. E esse era o único meio de vida delas, né? Naquela época, as Gauases, elas eram em torno de 7.000. Olham quantas mulheres, né, dependiam, quantas famílias dependiam, né, da dança para viver naquela época, né? E sendo assim, o que aconteceu? A saída das Gauases. Elas rumaram para Luxor, né, que é no sul do Egito. E ali elas se estabeleceram e começaram dançar na rua, estabelecer ali o ofício delas, né? E o que aconteceu? Quem foi atrás das Gauases? O povo delas, o público delas, meu amor. Não é o artista vai onde o povo está. O que aconteceu naquela época? O povo foi onde o artista estava, meu bem. E aí, como não tinha mais dança, era proibido dança naquela época, os franceses e ingleses rumaram para Luxor para ter acesso a essa dança maravilhosa que é o Gauase, gente. Que Gauase? Um Gauase? Ah, vamos falar, vai. Um quadril Gauase é maravilhoso. Maravilhoso, meu povo. E aí, o que aconteceu? Não tinha mais tribo Gauase no Cairo. Estavam todas em Luxor, né? E aí, 30 anos após a lei da proibição de Muhammad Ali, foi revogada finalmente, né? Ela foi revogada. Porque o que acontece, né? Por causa da política e tudo mais, as Gauases rendiam uma graninha para o governo, né? Porque elas pagavam imposto, né? E você imagina, 7 mil famílias de Gauase naquela época. E é claro que rendiam um dinheiro legal, né? Para o Estado. E aí, o turismo decaiu muito e naquela época, os ingleses tinham uma grande influência no Egito e eles pediram a volta da dança. E aí, novamente, foi permitida a dança no Cairo. Só que daí que vem a coisa, meus amores. Aí que eu digo que não é uma cagada, porque... desculpa a palavra, mas... aí que começou a se deturpar a essência da dança Gauase. Por quê? Como os ingleses tinham um domínio sobre o poder político no Egito,
a dança voltou a ser permitida, só que com um toque totalmente eurocêntrico. Mas como assim, Alessandra? Foi aí que começou a ser criados os cabarés, os nightclubs, os cafés, né? Para as bailarinas apresentarem a dança. Só que aí, meu povo, aí começou a elitizar a dança. Aí já tinha se perdido totalmente aquela característica de dança pura, de dança na rua, né? Aquela característica de celebração, né? Que é a característica da dança gauase, né? E aí se perdeu. E como a essência gauase foi se perdendo, foi aí, eu acredito, que foi aí que começou a surgir a tão aclamada, tão adorada Golden Age, que nós falamos hoje em dia, que é a Era de Ouro, né? Que são das bailarinas, né? Samia Gamal, Tarreia Carioca e tudo mais. Todas essas bailarinas da Era de Ouro, né? Mas aí você vê que já eram bailarinas requintadas, que dançavam em nightclubs, com 2 peças já, né? Não era aquela roupa simples. Então, a dança, ela foi sendo configurada de uma forma europeia. Ela já foi sofrendo eu não digo um dano, né? Mas a dança foi se transformando ao longo do tempo. Eu gosto muito de dizer que essa é só uma opinião minha de estudante, tá? Eu sou só uma bailarina que gosta de estudar muito o estilo gauase, tá? É minha opinião que eu estou expressando aqui. Eu, Alê, eu posso dizer que foi nessa época que surgiu a Golden Age, né? Mas aí muitas bailarinas acham que a dança do ventre surgiu com a Era de Ouro e não é isso, né? A gente tem aí todo o registro das gauases mostrando que elas foram as militantes aí da dança árabe, né? Então, nós podemos dizer que a dança, o belly dance, né? O belly dance, o danse do ventre, né? O danse do ventre que fala, que foi surgindo nessa época, né? A elitização da dança, aí já foi sofrendo influência do balé clássico, arabesques, grandes giros, meia ponta, né? E toda uma estilização diferente da dança. Sai daí, Nina! Vai, sai! Né? Então, foi aí que começou a surgir a Golden Age. Mas nós temos, estão ouvindo? É a minha menininha! Mas nós temos aí as gauases que nos mostram que elas abriram caminho para nós, né? Eu tenho muito respeito pelas gauases. Nina, deixa a mãe trabalhar? Ai, ai, ai. Aí eu tenho uma curiosidade aqui para vocês, sobre as mulheres gauases. Elas casavam somente com homens da tribo delas. Elas não casavam com homens de fora, né? E isso é um costume cigano, né? E tem estudos que dizem que do mesmo local que as gauases vieram, os ciganos também vieram e tudo mais. Sim, Dalvina, a Era de Ouro foi o surgimento da dança como show. Sim, foi o que eu disse. Foi a elitização da dança, já perdeu totalmente a essência de celebração daquela dança de rua. Isso mesmo, tá certinha, Dalvina. E aí elas só se casavam entre si, só com o pessoal que era da mesma tribo, né? E elas dançavam muito em festas públicas, religiosas. E elas eram sempre a atração da festa, as gauases, né? Porque a dança gauase, ela é livre, ela é alegre e até performática às vezes, né? O quadril livre, muito solto, e isso impressionava as pessoas. As gauases acabavam roubando a cena nas festas, e é daí que vinha a sobrevivência delas, né? Ao longo da história, as gauases também sofreram muito preconceito, assim como os ciganos também sofreram muito preconceito. Então, às vezes eles tinham até vergonha de falar, eu sou gauase, né? Ou eu sou cigano, por conta do preconceito da época mesmo, né? E é isso, minha gente. Foi o breve resumo que eu deixei hoje. Nós podemos ter um segundo vídeo falando sobre, que toda quarta-feira a gente vai ter uma live, aí a gente vai estar falando sobre isso. E se vocês tiverem perguntas, podem mandar
tá? Posso estar respondendo para vocês, a gente pode estar falando sobre aí. E aí o que acontece? Hoje em dia, vamos trazer agora, fazer um paralelo para nossa realidade. Eu participo bastante com as minhas alunas, com a minha companhia de festivais e apresentações, etc. E eu vejo o Gauase, ele sendo classificado como um folclore. E, na verdade, a gente não pode ter essa propriedade ainda de classificar o Gauase como um folclore, porque é um estilo que ainda, ele não foi todo denominado, todo deixado redondinho, igual Said, igual Reda deixou lá pra gente, igual os outros folclores, né? Mas em festivais ele se encaixa na categoria folclore, porém, Gauase não é um folclore, gente, tá? Quero deixar isso aqui pra vocês. Nos festivais, ele se encaixa na categoria folclore, né? Porque não tem uma categoria só para o estilo Gauase hoje em dia. Ainda, porque militaremos para ter. Mas ele não é um folclore, tá? Não é considerado um folclore, ok? E naquela época, as Gauases, elas faziam várias performances. Como elas ganhavam a vida com aquilo, elas tinham que ganhar o público. Então, qualquer coisa que elas estavam na mão, elas equilibravam na cabeça. Trouxa de roupa, espada, bastão. E elas tocavam o que nós chamamos de esnuges, né? Os historiadores, eles falam que é castanhola de metal, né? Eles se referem aos sagats como castanholas de metal. Outra curiosidade aqui, gente, só entre a gente, vocês sabiam que só aqui no Brasil a gente fala esnuge? Essa palavra não existe, viu, meu povo? A palavra esnuges, fomos nós que inventamos. Nós pegamos, inventamos, esnuges. Não existe, é sagat. Em outro lugar se fala sagat. Só que no Brasil a galera fala esnuge. O esnuge, vamos tocar esnuge, tá ok? A gente entende esnuge, esnujão, tudo bem. Mas a palavra é sagats, em qualquer outro lugar que você for, é sagats que fala, tá? Então, elas tocavam os sagats, tá? E é isso, era muito performática a dança delas, elas tinham que ganhar o público, e aí elas faziam várias performances, por isso que a gente fala que é a raiz da dança, uma dança pura, se usa bastante, tem salto, tem cambrê, sim, tem todas essas coisas, mas não com uma forma toda posuda, toda classuda, não, é uma ginga, é uma coisa de gueto, é uma coisa de povo, né? Por isso que o Gauase me ganhou tanto assim. E só que ele não é considerado um folclore, né? Nós não temos propriedade para falar que o Gauase é um folclore. Mas como infelizmente não existe ainda uma categoria somente para Gauase, ainda, escutem o que eu tô dizendo, ainda. Não existe ainda uma categoria só para Gauase, ele vai sendo enfiadinho ali no meio dos folclore nos festivais, tá? Só que Gauase não é folclore, ok, pessoal? Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Mais uma curiosidade que eu deixei aqui para vocês. Teve uma época que teve um surto de sífilis também no Egito, tá? Porque algumas Gauases começaram, infelizmente, a se relacionar com os soldados, né? Não sei, eu não estava lá, não posso te dizer. Mas eu não sei se por vontade delas, se por violência, como que era. Porque se hoje em dia a gente ainda tem... se hoje em dia a gente ainda tem problemas de homens que maltratam mulheres, imagina naquela época, né? Não se devia ter muito respeito, ainda mais vindo de um europeu, né? Que achava que a mulher era propriedade. Então, muitas Gauases se relacionaram e a gente não sabia como que era naquela época e teve um surto de sífilis. E aí foi na época que Muhammad Ali, ele proibiu a dança e tudo mais. E aí morreram várias Gauases, vários soldados, né? E todo aquele problema que todo país tem, né?
Então, se vocês tiverem mais alguma curiosidade sobre o povo Gauase, pode me chamar, tá? Eu posso estar preparando uma parte 2, ainda tem muita coisa. É que eu não quero me alongar, já foram aí 30 minutos, né? E aí eu queria falar sobre o meu relacionamento com o Gauase, né? Paula, das Irmãs Mazin, eu posso dar uma introdução e a gente fala mais sobre no próximo vídeo, tá bom? As Irmãs Mazin são as únicas Gauases vivas, histórias vivas no Egito. Era uma família de Gauases mesmo. Tem vídeos delas, a gente pode estar fazendo mais um vídeo falando sobre elas, né? E é a única família de Gauase viva ainda, história viva, né? E eu posso estar falando mais no próximo vídeo, tá bom, Paula? Vou preparar um material falando sobre as Irmãs Mazin, elas são maravilhosas, tá bom? Pode deixar, meu amor, minha lindeza. No próximo vídeo a gente fala sobre. Quero falar sobre o meu relacionamento Gauase com vocês. Eu tinha muita dificuldade de me encontrar na dança do ventre. Faz 5 anos que eu trabalho profissionalmente com a dança do ventre. E eu danço há 10 anos. Comecei com balé clássico, jazz e fazia tudo por hobby. E aí eu tinha muita dificuldade de encontrar o meu estilo, né? Eu estudava com várias professoras, com várias bailarinas, só que não conseguia sentir aquela coisa que fazia meu coração vibrar, sabe? Aquela coisa que seu coração pulsa junto com a música, pulsa junto com o ritmo e que você consegue transmitir isso pro público. Não sei, não dançar de mentira, né? Se alguém consegue dançar de mentira, eu não sei. Eu não consigo. E aí, foi onde eu encontrei um vídeo da Carol Louro, que é minha mestra, falando sobre o povo Gauase e dançando Gauase. Primeiro vídeo dela que eu vi se chama Inspiração Gauase, compartilhei várias vezes. E eu me apaixonei. Me apaixonei. E eu comecei a estudar. Fui para São Paulo ter aula com ela, fiquei maravilhada, me apaixonei cada vez mais. E consegui transmitir essa paixão para as minhas alunas também aqui. Tanto por isso que elas me chamam de Habiba da favela, porque eu amo dançar um Gauase. Eu amo dançar, toda livre, me chamam de Habiba Pé Vermelho. E é isso aí. E aí, o ano passado, nós fomos para o CIA de Bauru e, para nossa surpresa, nós somos premiadas em todas as categorias que nós concorremos, né? Com muita humildade eu falo isso para vocês, tá? E eu estava com um solo que eu já estava trabalhando com ele o ano todo. O nome desse solo é Tributo Gauase. Se a Roberta ou a Paula puder disponibilizar o link desse solo aí para vocês, vocês podem fazer isso, meus amor? Para vocês conhecerem um pouquinho, tá? Eu agradeço. O nome desse solo é Tributo Gauase. E aí eu consegui pela primeira vez na categoria profissional o primeiro lugar com esse solo. Então, minha gratidão toda às Gauases que abriram caminhos para nós, né? Foi uma homenagem que eu fiz às Gauase e ali eu fui premiada. E aí nós conseguimos, com essas classificações, sermos classificadas para o CIAD de Buenos Aires. E nós vamos para lá, né? Em outubro. E estamos fazendo uma vaquinha online, não sei se vocês já viram, as meninas também vão disponibilizar para vocês o link da vaquinha online. Se vocês puderem contribuir, a Paula Santos contribuiu conosco, minha gratidão, muito obrigada, Paula. Contribuir com 5, 10 reais, ou o que você puder, o que você sentir vontade, né? Se você se sentir simpatizante da arte e simpatizar com o nosso trabalho, nós pedimos a sua contribuição. E aí foi um estilo onde eu me encontrei e onde eu tô conseguindo construir a minha identidade como bailarina, né? O Tributo Gauase marcou a minha vida, com certeza marcou e marcará minha carreira para sempre. É lógico que eu estudo os outros estilos, eu amo os outros estilos. Vim do balé clássico, é óbvio que eu gosto de dançar música clássica. Eu adoro todos os outros estilos. Mas o Gauase é o que me teve por inteiro, é onde eu me senti plena artisticamente. E é isso. E aí, esse ano eu tô com o meu primeiro workshop Gauase montadinho.
Nós vamos estar lançando ele aqui na nossa cidade, aqui em São Carlos, dia 25 de março. Quem quiser se programe, venha participar do nosso workshop. Nós vamos ter base histórica. Aí, gente, o link da vaquinha para vocês. Meninas, disponibilizem o link do vídeo também, por favor, por gentileza. E então, em dia 25 de março, nós vamos ter o nosso primeiro workshop Gawase aqui em São Carlos, no nosso espaço. Venham participar. Façam inscrições, nos procurem pela página da escola, procurem informações, a gente já tem maior carinho. Vale super a pena se permitir conhecer esse novo estilo, né? Conhecer novas movimentações. O Gawase, ele tem movimentações muito distintas, movimentações que através desses movimentos, você vai despertar algo diferente dentro de você. Eu te garanto, porque foi assim comigo, né? Então, o Gawase, eu gostaria muito, acredito que um dia, nós trabalhando em equipe, nós conseguiremos isso. O Gawase, ele é pai, ele é mãe da nossa dança. Foi o Gawase que abriu os caminhos para nós, né? Então, é esse meu relacionamento de paixão com o estilo Gawase. E eu tô tentando demonstrar um pouquinho desse amor, dessa paixão no meu workshop, tá? A gente tem a base teórica e a gente tem a parte prática. E eu te garanto que é sensacional. Vem participar com a gente dia 25 de março, tá? Aqui no Espaço de Alcântara, em São Carlos. É interior de São Paulo. Procurem mais informações na página. A partir de quarta-feira que vem, gente, a nossa live vai ser na nossa página, tá? Do Espaço de Alcântara. Então, curta uma página também. Meninas, mais um link para vocês disponibilizarem. Voltei. Então, gente, é isso, tá? Curtam a nossa página, deem um like lá na nossa página. Espaço de Alcântara, procurem. Não sei se as meninas vão conseguir disponibilizar aí para vocês, tá? Conheçam um pouquinho do nosso trabalho, tem vários vídeos das nossas modalidades, tá? E é isso, dia 25 nós temos o nosso primeiro lançamento do workshop Gawase. E eu espero você, querida pessoa, amor, com o maior carinho. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver algo para me perguntar, pode deixar aí que eu vou estar lendo as perguntas. E semana que vem a gente fala mais sobre, tá bom? Beijo, tá? Boa noite, muito obrigada pela companhia. Até a próxima live.